Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Sou o pastor Marcos, da Primeira Igreja Batista no Paiol, e vamos à nossa devocional de hoje. Quero ler para você Marcos, capítulo 6, verso 34. Isso mesmo, Marcos, capítulo 6, verso 34, que diz assim: Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A incomparável compaixão. Esse texto que você já ouviu falar, já leu, fala de algumas necessidades que a multidão estava. O contexto, meus amados, diz que Jesus estava vindo de uma jornada cansativa, difícil. Jesus havia recebido uma notícia que João Batista havia morrido. Jesus queria um tempinho para descansar, para se recompor fisicamente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Ele percebe também que seus discípulos estão cansados e ele propõe então sair com os discípulos para descansar um pouco, pegar o barco e ir para um lugar mais deserto e passar algum tempo descansando fisicamente, espiritualmente, se preparando para dar continuidade à sua obra, ao seu ministério. Mas uma multidão descobre que Jesus está ali e correm atrás de Jesus. Na realidade, eles correm até na frente, porque eles chegaram primeiro do que Jesus ao outro lado do lago. E o texto diz que quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve íntima compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eu percebo aqui algumas necessidades que Jesus viu ao olhar aquela multidão. Primeiro, uma necessidade espiritual. A multidão estava sedenta. Elas eram como ovelhas sem pastor, sem aquele que pudesse orientar. E aí Jesus começa a ensinar, diz o texto, que então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus percebe a necessidade espiritual e começa a ensinar, falar do amor de Deus, falar da palavra de fé, de salvação, de esperança, para aquela multidão que está ali, uma necessidade espiritual que precisava ser atendida. Jesus deixa o cansaço, a tristeza pela notícia que havia recebido e vai cuidar daquela multidão. Ele também percebe uma necessidade física, porque os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, já é tarde, o lugar é deserto, não tem lugar para comprar comida. Vamos dispensar essa multidão? Jesus, não. O que vocês têm aí? E eles dizem para Jesus: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pede que a multidão se assente, e ele ora ao Pai e faz o milagre da multiplicação. O texto diz que a multidão está assentada, separada em grupos de 50 e de 100. E eles começam a distribuir. E além da multiplicação, a fartura, a abundância, porque depois que todos comeram, estão satisfeitos, ainda sobram 12 cestos. O que eu aprendo com esse texto, meus amados? Que a multidão, que as pessoas estão com necessidades físicas, espirituais, emocionais, e que nós somos o instrumento de Deus para levar esta palavra. Dizer que há uma incomparável compaixão, uma íntima compaixão que nos move a fazer o que for necessário. Por isso que Deus te abençoe e que você seja movido por esta compaixão. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Continue, Senhor Deus, fazendo esta obra maravilhosa em nossa vida, Senhor Deus. Continue nos movendo pela compaixão e que possamos ter um olhar cada vez melhor
e mais atento às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Te agradecemos, continue nos abençoando, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, que você tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Deus está contigo. Seja movido pela compaixão. Viva a compaixão.